Especialista em educação e preside o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Há mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de carreiras, Leila Nascimento fala no Sede de Saber de hoje sobre os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. Professora Leila Nascimento, a senhora se diz carioquíssima. Onde a senhora nasceu? Eu nasci num bairro do Meia, para ser mais exato, seria no bairro de Todos os Santos, ali no Meia, e cresci nesta cidade, sou apaixonada por ela, adoro a minha cidade do Rio de Janeiro. E a sua infância se dá em toda aquela região? Quais são as melhores coisas que se lembra da época? Olha, as melhores coisas que eu lembro é que eu morava numa rua onde nós tínhamos pique-bandeira, queimados, era uma brincadeira o tempo todo na rua. E hoje eu olho as crianças cercadas de um play, não sabe nem o que é isso. Era sentar na beira da calçada e contar as estrelas, ver quem conseguia contar o maior número de estrelas do céu. O céu era super estrelado. Era o leiteiro vindo na carroça com aquelas latas de alumínio, trazendo leite fresquinho. Então, são momentos muito bons. Momentos de racionamento da carne, do feijão. Eram momentos muito gostosos da minha infância. E a sua graduação universitária, se dá onde? Eu me graduei em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. A nossa turma, no 12º andar, foi a primeira turma que inaugurou aquele pavilhão novo da UERJ. E foi assim com muito orgulho. E lembro de alguns momentos, acho que ainda deve ter alguns momentos assim, da falta de luz, nós tínhamos que descer toda a rampa ou subir toda a rampa lá da UERJ. E adorei. Foi um curso que realmente se hoje sou o que sou, eu devo aquele curso de pedagogia da UERJ. Depois, então, a senhora faz uma pós em Educação e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Isso, eu senti uma necessidade, depois que eu comecei a atuar no Centro de Integração Empresa-Escola, no CE, aqui no Rio de Janeiro, eu senti uma necessidade muito grande, uma vez que todo o tempo do nosso trabalho é com recursos humanos, são com as áreas de recursos humanos, eu senti uma necessidade de buscar uma pós-graduação nesta área. E tive a grande felicidade na UFRJ de conjugar as duas coisas, educação e desenvolvimento de RH, de recursos humanos. Foi um curso que foi muito importante para mim na ocasião, coordenado pela nossa querida Fanny Tchaikovsky, da UFRJ. E a partir deste curso, mais ainda aumentou o meu desejo de atuar muito na área de recursos humanos. Qual é o principal foco dessa área de recursos humanos quando a gente fala desenvolvimento? Que tipo de desenvolvimento realmente se dá? Hoje nós estamos assistindo uma mudança diária, né? Os cenários novos o tempo todo no contexto organizacional e o recursos humanos são aqueles profissionais que estão com a incumbência e com a missão de fazer com que a organização ganhe longevidade, que a organização possa enfrentar essa competitividade acirrada, né? E hoje eu costumo dizer que recurso humano, nesse desenvolvimento de competências, de carreiras dentro da organização, ele tem uma responsabilidade muito maior, não só no recrutamento e seleção, eu acho que nós já saímos dessa fase, muito mais na retenção de talentos. Nós estamos vendo aí que essa nova geração de profissionais e de executivos, eles não se apegam muito a tempo de carreira dentro de uma mesma organização. Pesquisas já demonstram que, em média, 3 a 5 anos, esses profissionais permanecem nas empresas. Então, recursos humanos precisa desenvolver uma política efetiva de retenção desses talentos e aproveitar ao máximo o tempo dessas pessoas dentro das organizações. É um belo desafio, como também não é só esse desafio, né? É o desafio de conjugar a necessidade da organização com a qualificação dos profissionais, né? Essa perfeita harmonia e integração entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho. Recursos humanos fica nesse meio do caminho, tentando extrair o máximo da formação e da qualificação dos profissionais também. Bom, pelo que então a senhora está dizendo, uma pessoa hoje fica em média 3 anos numa organização. Mas como fica então aquelas organizações, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que nós temos muitas estatais, em que a pessoa fica por toda a sua vida? Esclerosa? Eu diria que não. Eu nem posso falar isso, porque eu estou há 22 anos na minha organização. E há 22 anos eu sou movida a desafios.
O CIE tem me levado a grandes desafios enquanto profissional. E não só eu, dentro da minha organização tem vários com uma média de 12 anos, 15 anos de casa. Na verdade, essa postura está muito no profissional. Aquele profissional que faz da sua atividade um desafio diário, uma necessidade de reinventar, de inovar, de buscar criatividade, ele vai estar bem em qualquer organização, independente do período. Ele pode estar num curto espaço de tempo, pegando o máximo daquela organização para a sua carreira, como ele também pode fazer uma bela trajetória dentro de uma organização, mesmo sendo uma organização pública. Nós temos vários cases de sucesso de profissionais que estão dentro de organizações públicas, desenvolvendo a sua carreira e fazendo com que a sua carreira agregue valor cada vez mais à sua satisfação pessoal e ao seu profissionalismo. Então, eu não digo que isso é uma regra. Eu digo que pesquisas já demonstram, né? É uma geração hoje de novos executivos muito preocupados em experimentar esse mercado de trabalho. Talvez seja uma nova forma de ver a sua atuação dentro da organização, mas em nada invalida os demais modelos e eu sou um exemplo vivo disso. Aquelas empresas que ficam com pessoas apenas por 3 anos, poderiam ter um foco porque tais profissionais seriam profissionais, digamos, um pouco mais baratos? Num turnover? Exato, seria isso? Né? Nessa rotatividade, sempre usando uma mão de obra nova, pujante e, obviamente, economicamente mais rentável. Eu diria que esta empresa está na contramão da história, porque a empresa hoje ela precisa buscar uma longevidade, como eu falei, uma sustentabilidade, ela tem que ser extremamente criativa, inovadora. E como fazer isso? Só com tecnologia, já está mais do que demonstrado que não. Só com novos modelos e processos, metodologias de trabalho também não. As pessoas fazem a diferença dentro da organização. Tanto assim que as organizações de sucesso, elas, 80% já demonstram, e Collins fala muito sobre isso, Empresas Feitas para Durar, no livro dele, que é as pessoas que fizeram a diferença para que aquela empresa chegasse onde chegou. Então, um empresário ou uma política organizacional que tem como premissa uma mão de obra barata, um turnover tão alto, que isso afeta o clima organizacional, afeta a cultura organizacional da empresa, certamente eu diria que está na contramão da história hoje. Ela não obterá durante muito tempo o sucesso que ela espera e o resultado que ela poderia obter. A senhora é a principal executiva do CIEE, do Rio de Janeiro, Centro de Integração Empresa e Escola. Qual é essa principal função desse Centro de Integração? Nós fomos criados há 41 anos atrás por um grupo de empresários e educadores que já naquela época viam a dificuldade do jovem no ingresso no mercado de trabalho. Já naquela época, o jovem recebia um diploma e precisava de uma experiência. E esses educadores e esses empresários verificaram que havia uma possibilidade de dar uma contribuição a essa juventude, criando uma organização como a organização do CIE. Eu diria que é uma organização bastante inovadora, com uma proposta de 41 anos atrás, uma instituição que se desenvolveu bastante, hoje está presente em todo o Brasil. Nós nos orgulhamos de dizer que cerca de 8 milhões de jovens passaram pelos programas de estágio do CIE desde que ele foi fundado. E é muito interessante notar que a nossa experiência tem sido uma experiência de sucesso, até também apresentando essa experiência para outros países. Só para se ter uma ideia, há 2 semanas atrás nós recebemos uma comissão da Ásia querendo conhecer a organização, né? Países do Japão, da Coreia, querendo conhecer a nossa organização, por entender que a nossa organização é uma organização modelo de apoio como uma organização civil à juventude, né? À formação educacional dessa juventude. Então, nós somos assim muito orgulhosos dessa iniciativa. A organização da sociedade civil, ela veio, e naquela época nem existia a nomenclatura de terceiro setor, mas ela veio exatamente para construir junto com políticas públicas uma possibilidade de melhoria, não é, do desenvolvimento de uma determinada sociedade. E o CIE, o foco dele o tempo inteiro é para os jovens estudantes, né, e um objetivo maior é contribuir com a educação, com o sistema de ensino,
para que mais e mais jovens possam experimentar os nossos programas. Não só os programas de estágio, mas também programas de orientação de carreira. Nós desenvolvemos com os jovens os planos de carreira, para que ele possa exatamente ver que a carreira é um investimento, que ela não se encerra em 4, 5 anos de curso, mas ela é uma constância na vida de qualquer profissional. Nós hoje, decididamente, estamos condenados a ser estudantes permanentes. Então, eu vejo que a instituição ela vem dando uma grande contribuição ao Brasil. Esses 8 milhões de jovens atendidos pelo CIEE, é todo o Brasil? Todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, nós já atendemos cerca de 3 milhões de jovens. Nós criamos, em 2003, dentro dessa necessidade que nós vimos de dar um apoio maior à juventude, naquilo que o mercado precisa, nós criamos o Instituto de Competência e Cidadania, onde os jovens têm acesso a cursos gratuitos de preparo para o mercado de trabalho, de qualificação profissional. E esse instituto, até hoje, ele foi criado de 2003 a 2005, nós já tivemos cerca de 600 mil jovens que passaram pelos nossos cursos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós, nesse período de 2 anos, nós tivemos 63 mil jovens que usufruíram de oportunidades de estágio dentro das empresas. E aí, quando eu falo empresas, empresas de pequeno porte, de grande porte, empresas públicas que também oferecem programas de estágio pelo CIEE. Mas o atendimento do CIEE do Rio de Janeiro é só para jovens universitários? Não, ensino médio, né, ensino médio profissionalizante ou de ensino superior. Então, qualquer jovem que queira se inscrever na instituição, ele apresentará uma declaração da escola de ensino médio e de ensino superior, qualquer curso. E o CIEE do Rio de Janeiro está espalhado em todo o estado ou só na capital? Nós temos 17 unidades espalhadas pelo estado, nós cobrimos todo o estado. Nós temos em Petrópolis, Três Rios, Friburgo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos, Macaé, Volta Redonda, Resende. Então, nós estamos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. O nosso desejo é estar próximo ao jovem, ao estudante, para que o jovem estude e atue na própria comunidade. Então, o nosso interesse é estar desenvolvendo programas em todo o estado e contribuindo para as organizações e as escolas do nosso estado também. Mas os jovens também podem se inscrever pela internet? Eles podem se inscrever pela internet, pelo nosso site www.cierj.org.br. Qual é o tipo de atividade, ou seja, de profissão, de tendência de profissão mais demandada no CIEE? Digamos, área médica, área de engenharia, qual é a área que de mais estagiários o CIEE tem? Sem dúvida alguma, a área mais solicitada é a administração e tem uma explicação, né? Toda empresa tem uma área administrativa, seja uma pequena empresa, seja uma empresa de grande porte. Então, a administração é um curso bastante procurado. Em segundo lugar, é o curso de tecnologia da informação. Eu estou me referindo a ensino superior, né? A área de informática ainda é uma área bastante procurada nas organizações. Depois nós temos alguns cursos bastante interessantes, por exemplo, comunicação na área de publicidade e propaganda. Por que publicidade e propaganda? As empresas hoje estão querendo se apresentar cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então, os jovens entram numa área de comunicação e têm uma experiência fantástica junto com esses profissionais. E é bom até enfatizar, Moedo, todos esses jovens têm uma supervisão. Nós sempre fazemos questão de que ele tenha uma supervisão da própria área de formação dele. Então, o estágio é uma prática, mas ele recebe um aprendizado, ele tem uma orientação. Nós, do CIEE, temos esse zelo com o jovem, né? Um curso que vem crescendo bastante, quando você citou a área médica, a área de fisioterapia, a área de nutrição. Uma outra frente, a área de turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma área que vem crescendo bastante, né? E que cada vez mais tem tido uma boa procura. Estamos começando novamente aos estágios na área de engenharia naval, pelo crescimento que estamos tendo. A área de telecomunicações também é
é um curso que vem sendo bastante procurado na instituição. Ainda não temos uma formação adequada, mas acaba usando um pouco a engenharia de produção também, é a área do petróleo, né, que são poucos cursos nessa área, é uma pena, ainda não acompanhamos exatamente a demanda que poderíamos usufruir nesses campos. Agora, de ensino médio, é bom a gente falar um pouquinho, né? É o técnico em processamento de dados, o técnico de eletrônica, tem sido bastante procurado, o técnico contábil também, é uma área que é procurada. E eu diria assim, o perfil da procura e da demanda do estágio pelas empresas, ele não difere muito do perfil da procura do profissional. Aí não, você diz assim, mas por quê? Porque as empresas também acompanham as tendências do mercado, né? Acabam sendo cursos que começam a sinalizar o que o mercado de trabalho vem procurando em carreiras profissionais. É interessante notar, eu assisti um trabalho apresentado pelo governo do México, eu fiquei muito encantada, que o México apresentou para os próximos 10 anos dele de desenvolvimento que cursos as universidades deveriam desenvolver para atender ao seu programa de governo. E hoje nós ainda estamos colocando no mercado de trabalho cursos para mercados inexistentes, cursos que muitas das vezes não acompanham o desenvolvimento que o país precisa. E aí, num momento como é o nosso, né, de concessão de estágio, ou no momento que esse jovem recebe o diploma e vai para o mercado de trabalho procurar o seu primeiro emprego, ele sente uma dificuldade muito grande, porque, na verdade, as áreas, nós estamos vivendo aí uma mão um pouco distorcida, aquilo que as empresas solicitam não necessariamente é aquilo que tem disponível no mercado de trabalho. E entra um pouco aquela questão do desemprego estrutural. Que conselhos a senhora daria para um jovem que deseja ter uma oportunidade de estágio? É interessante. Ontem eu participei de um debate sobre mulheres de negócio e me perguntaram esse conselho também. Que conselho se daria às mulheres, né, que almejam chegar no cargo executivo ou ter o sucesso profissional? E eu disse naquele momento que eu gostaria de dizer as mesmas coisas que eu costumo falar para os jovens que comparecem ao CIE. Eu costumo dizer, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo nela, que é uma frase de Clarice Lispector, que ela diz, ela fala assim, meu destino, não sei se o conduzo ou me deixo conduzir. Eu acho que nós estamos num momento importante hoje, no mundo e no Brasil, que nós não podemos nos deixar conduzir. Nós temos que ser os condutores da nossa carreira. Isso é muito importante ser entendido. Literalmente, nós precisamos planejar essa carreira. A carreira não é mais da minha empresa, que eu vou entrar na empresa, eu vou ingressar na empresa. A carreira não é mais do meu pai, que quer que eu seja uma profissão dentro da expectativa dele. A carreira é um atendimento de um projeto pessoal meu, que eu vou me realizar nesse projeto. Então, é fundamental, e eu sempre digo isso, há sempre um lugar no mercado de trabalho para aquele que quer ser um bom profissional. Mas para ser um bom profissional, existe uma vontade, primeiro uma vontade própria, de querer crescer naquela carreira, de buscar sua qualificação, entender que você não está num quadrado de uma formação que você recebeu acadêmica só, mas que você está com várias possibilidades de agregar conhecimento àquela carreira, que foi aquele pontapé inicial que ele teve dentro da academia. Isso é fundamental. E eu vejo hoje por que tantos cursos de MBAs, tantos cursos de pós-graduação estão repletos de profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Que eles entenderam que eles têm que retornar aos bancos escolares e cuidar do seu projeto de carreira. Ele não pode mais ficar aguardando que as coisas aconteçam. A Milton Werneck tem uma frase que eu gosto que diz assim, quem decide pode errar, quem não decide já errou. Então, nós estamos exatamente nesse momento. Nós estamos numa era da tomada de decisão e isso vale para tudo na vida e principalmente na nossa carreira, porque a carreira é um projeto de vida. Então, aquele jovem que quer efetivamente obter o sucesso de estar sempre à frente nesse mercado de trabalho, ele precisa criar o seu projeto de carreira, ele precisa entender que essa busca é diária, constante. Aquilo que eu sei hoje, enquanto eu, Leila, profissional, não me garante o meu sucesso amanhã.
Então, é um ato contínuo de aprendizagem. O CIEE, desde 99, tem um programa específico para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Banco de Talentos. Quantos estudantes já foram atendidos nesses últimos anos? Olha, nós já atendemos mais de 12 mil jovens no nosso programa, né? Um programa muito interessante que nós fizemos com o Banco de Talentos. Hoje nós temos no nosso banco de dados cerca de 7 mil jovens inscritos no banco de dados. Da UFRJ? Da UFRJ. E neste momento, quase 2 mil jovens, 1.996 jovens estão fazendo estágio nesse momento no estado do Rio de Janeiro, pela UFRJ, por esse convênio fantástico. Nós fizemos essa parceria, né? E criamos esse banco de talentos em conjunto, CIEE e UFRJ, e foi muito interessante, o professor Amoedo nos ajudou bastante nisso. E através desse banco de talentos, a gente tem visto a possibilidade, né, dos jovens de efetivação nas empresas também. Porque um outro ponto que é bom que se diga, nós estamos com 43% dos nossos jovens em programas de estágio sendo contratados pelas empresas. Então, quando o governo fala, isso no estado do Rio de Janeiro, né? Quando o governo fala do primeiro emprego, o estágio tem sido uma porta também para o primeiro emprego. A senhora também é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que aqui no Rio de Janeiro acaba de completar 40 anos. O que faz a BRH do Rio de Janeiro? Olha, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, é uma associação que reúne profissionais, executivos. Alguns anos atrás eram executivos só na área de recursos humanos, só da área de recursos humanos. E hoje nós temos o orgulho de dizer que várias atividades profissionais, são gestores, estão se associando também à BRH. É uma associação que reúne organizações que entendem esse diferencial que eu tive a oportunidade de comentar, como profissional de recursos humanos, né, como o gestor é fundamental. Eu participei de um congresso ano passado do ASTD nos Estados Unidos e foi apresentada uma pesquisa bastante interessante que 80% das saídas das pessoas nas empresas americanas se devem à sua liderança. Então, o líder, o gestor, ele tem um papel fundamental de desenvolvimento das pessoas nas organizações. E a BRH tem desenvolvido um trabalho nessa linha. Agora, em maio, nós vamos ter o nosso Congresso Estadual de Recursos Humanos, que é um congresso que reúne cerca de 1.500 pessoas. E esse congresso é uma oportunidade que nós temos de levar o que há de melhor, de palestras, oficinas e disseminação do conhecimento. A BRH tem um trabalho que eu considero assim, fundamental social aqui no Rio, que é o programa Recolocar, onde nós oferecemos, através do voluntariado de empresas de outplacement, executivos oferecem cursos preparatórios para pessoas que estão há mais de 6 meses fora do mercado de trabalho. É uma contribuição bastante interessante. E durante todo o ano, nós oferecemos um calendário de fóruns, cursos para os associados e tem sido um trabalho bastante dignificante da BRH. Ela também está espalhada no estado, ela tem 4 núcleos na Baixada Fluminense, em Macaé, Sul Fluminense e Duque de Caxias, que é o nosso interesse também estar atuando em todo o estado do Rio de Janeiro. E é uma entidade que tem uma amplitude nacional, né? Eu respondo pela seccional do Rio de Janeiro, mas a BRH hoje, nacional, está em todo o Brasil. Professora Leila, hoje a senhora é uma especialista e uma autoridade na área de educação e trabalho. A questão do trabalho tem uma polêmica bastante severa, que ainda há de dar muito pano para a manga, e eu gostaria de saber a sua posição. A flexibilização das leis trabalhistas. Estas leis, né, tão decantadas do tempo de Getúlio Vargas, elas estão defasadas no tempo, elas estão atrapalhando o emprego das pessoas? Com certeza, essas leis têm sido bastante discutidas
Não vejo que ainda será nesse governo que nós teremos a oportunidade, né, de rever isto. É uma pena, porque é algo que vem impactando exatamente nessa nova atuação que o mercado e as relações do trabalho estão se desenvolvendo. Por exemplo, o aspecto do terceirizado, o aspecto do cooperativado, né, como ficam esses novos modelos de trabalho, o aspecto do vínculo trabalhista, que faz com que encargos tributários sejam destinados a essas colocações, a essas oportunidades dentro das organizações. Por exemplo, a micro e pequena empresa vem sofrendo muito uma mortandade incrível de empresas por conta dessa tributação, né, desses encargos. O aspecto também do direito do trabalhador, por exemplo, quando se fala da carga horária, que carga horária é essa, né? O que é mais importante, a qualidade do trabalho ou a quantidade de horas? Então, eu vejo que são vários aspectos que têm deixado a empresa em descoberto e principalmente o profissional e o trabalhador. A senhora já nos deu uma orientação boa sobre como um jovem consegue um estágio e um primeiro emprego. Mas agora eu gostaria de uma mensagem adicional. Depois que ele conquistou o emprego, como é que ele mantém o emprego? A manutenção do emprego também requer, não é, um investimento pessoal, em todos os sentidos. O fato de eu ter conseguido emprego e ter encontrado a empresa num determinado curso de planejamento, eu tenho que me preparar que esse curso do planejamento da empresa, ele sofre alterações, né? As metas e onde a empresa pretende atingir estão de acordo com o cenário que está em torno dessa empresa. Então, por exemplo, o ano passado, várias empresas tiveram uma abertura maior de se relacionar com outros países, né? Houve um incentivo, um incremento do comércio exterior. Isso requer um preparo maior desses profissionais que estão nessas empresas. Então, cada profissional hoje, mesmo ingressando, começando uma carreira profissional, ele precisa se preocupar com isso. E é interessante ver a quantidade de profissionais que não se preocupam nem com a leitura diária de um jornal, que não se preocupa nem de saber como está esse contexto Brasil, esse contexto mundial e onde a minha empresa se insere nisso. Então, conseguir o emprego é um passo. Agora, manter esse emprego, manter essa trabalhabilidade, entendendo também que você está numa empresa e você não está moldado àquela empresa, você tem que estar trabalhável para este mercado, empregável para este mercado, e não para uma única empresa. Isso requer que você realmente conheça um pouco mais sobre a sua área de atuação, sobre a área de atuação da empresa, que valor eu posso antecipar e agregar àquela empresa, procurar hoje relações pessoais, né? Estar integrado nas equipes, crescer junto com a equipe, isso é fundamental. A senhora apontou a área do petróleo ainda como uma área que faltam escolas. Mas na sua experiência, né, de recursos humanos, na área do CIE, que escolas já tem demais? Já tem demais? Olha, eu diria assim, eu vou dizer o número de mais inscrições nossas, né? Direito, nós temos muitas inscrições de direito. A área de licenciatura, nós temos muitos estudantes de licenciatura. Infelizmente, é uma área que nós não temos assim, um crescimento, uma demanda maior no magistério. Deixa eu ver, construção civil, uma pena. Nós ficamos com um acúmulo grande de jovens se formando na área de construção civil, com um mercado tão em baixa, com tanta dificuldade, né? Esses acho que seriam os cursos principais. A senhora citou licenciaturas. Nós tivemos aqui, inclusive, no outro dia, a diretora do Colégio de Aplicação. O CIE poderia trabalhar com estágios de licenciandos para, digamos, escolas dos municípios? Poderia. Nós teríamos que, na verdade, fazer uma parceria com o município, mas que esse jovem tenha um supervisor. Quer dizer, ele, na verdade, ele é um colaborador do professor em sala de aula, né? Ele não... Inclusive, a diretora do Colégio de Aplicação da UFRJ explicou o alto índice
no concurso vestibular dos oriundos do CAP, uma vez que, sendo um colégio de aplicação e tendo licenciandos em formação lecionando, o nível sobe muito. Então, as prefeituras de interior e as prefeituras também da capital, a prefeitura da capital, poderia dar aí um choque de qualidade no ensino, contratando licenciandos através, inclusive, do CIE. Com certeza, isso é possível, sim, desde que esses licenciandos tenham realmente uma supervisão. Professora Leila, a senhora trabalha com seres humanos, a senhora trabalha com jovens em busca de um ideal, de uma profissão e de um primeiro emprego. Que mensagem a senhora nos daria, principalmente aos jovens, sobre o futuro do Brasil? Eu diria que o Brasil pode. O Brasil pode em várias circunstâncias. Nós somos vitoriosos em tantas frentes, como o futebol, né? Como toda a perspectiva e alegria que o povo brasileiro tem. O empreendedorismo é uma área que vem crescendo no Brasil. O brasileiro é um povo empreendedor. E dentro dessa linha que o Brasil pode, acreditando que o nosso país tem condições de dar a volta por cima, eu queria dizer a esses jovens que esta geração já faz história, porque esta geração que nós estamos vivendo é uma geração trabalho, é uma geração que muito cedo se compromete e se interessa por esse mercado de trabalho. Isso é muito bom, não é uma geração inocente que diz que vai estudar primeiro, como foi a minha época, e depois desenvolver o trabalho. É uma geração que já vê que ela tem que começar a acompanhar o seu estudo com uma atividade, um programa de estágio ou uma atividade laboral, como o jovem quiser. Mas isso é muito importante, isso faz uma virada, isso dá uma virada na concepção e na construção de um país novo, porque esta geração é uma geração que vai fazer a diferença. Porque esta geração, preocupada com o trabalho, ela está diretamente preocupada e acompanhando esse desenvolvimento econômico. Então, eu torço muito para esses jovens e para essa geração talentosa que eu tenho tido a oportunidade de conviver. Só para se ter uma ideia, no Instituto de Competência e Cidadania são 1.300 jovens por dia que são atendidos. Então, é com muito orgulho que nós acreditamos nessa geração trabalho.